A gente sabe que a mudança é inevitável, que a perda é inevitável, que os fins de alguma forma chegarão, mas ainda assim é sempre difícil lidar com o luto, com esse processo que faz a gente sentir que o brilho nos olhos está indo embora, a gente perder os planos, a companhia, os amores, o sentido, a energia. O que a gente faz com esse espaço que fica depois que as pessoas vão embora? E o que a gente faz com esse luto que a gente espera passar? Será que ele tem um tempo para passar? Será que existem dores que são mais justificáveis de serem enlutadas? Ou a gente deveria aprender a acolher as nossas perdas, as nossas tristezas, os nossos lutos? Tem um filme que eu amo que chama Tudo que Perdemos pelo Caminho. E eu queria, nesse papo de hoje, que a gente possa acolher, ritualizar, olhar com carinho para todas essas perdas e olhar para o luto também como um processo de amor, um processo de amor possível. Eu estou muito feliz de trazer aqui ao podcast Amores Possíveis Tom Almeida, fundador do Movimento Infinito, que é um movimento que promove conversas sinceras sobre o viver e morrer. Também fundador do podcast Conversas Sinceras. A gente precisa falar sobre a dor, sobre o luto, como parte do amor. Tom, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz. Que bom que isso aconteceu depois do nosso encontro aí há um tempo atrás. E estou muito feliz. Acho tão importante levar essa conversa, ampliar essa conversa para todos os lugares. Obrigado pelo convite. Eu queria começar, Tom, falando sobre o luto dos nossos ideais, porque eu sinto que quando a gente fala a palavra luto, automaticamente a gente pensa na morte. E, na verdade, a gente está vivendo uma série de lutos, e eu que cada vez mais trabalho com casais, vejo como é difícil a gente lidar com o luto do casal que a gente foi, com o luto da pessoa que a gente era solteira, da história que a gente tinha antes de ter filhos. A Esther Perel fala que as pessoas vão se casar de 2 a 3 vezes na vida e pode ser que a gente case 2 a 3 vezes com a mesma pessoa. Sim. Mas eu vejo que a grande dificuldade da gente fazer esses novos casamentos é a gente viver o luto do primeiro casamento que foi, né? O luto de uma demissão, o luto de uma profissão que não rolou. Eu estava contando pro Tom, eu durante alguns anos fui atriz. E eu fui para o Rio para ser atriz, e o meu caminho foi para um outro lugar, e me trouxe para ser uma psicanalista, uma pesquisadora de amor. Eu sou muito feliz por isso, mas em algum lugar tem um luto. Sim. O não deu certo, ou eu queria ter tido filhos e não tive, queria ter casado e não casei, queria ter podido ajudar os meus pais na velhice deles e não pude, eles morreram numa situação pior do que eu gostaria que eles estivessem. Como é que a gente lida com esses lutos dos ideais, sem se cobrar esse virar de página, ou achar o lado bom do caminho que foi, sabe? Eu acho que é importante primeiro, assim, falar um pouco o que é o luto, né? Sim. Eu acho que até para entender isso, porque é importante daí colocar, eu acho ótimo que você está trazendo o luto e colocando ele presente em outras esferas da vida. Então, não só a morte concreta de uma pessoa. Então, o luto, primeiro assim, é um processo totalmente natural. A gente vive isso, mas muita gente vive sem saber o que é, sem nomear. Então, nomear, validar é super importante. Então, o luto está relacionado a um rompimento de um vínculo importante, o rompimento de um vínculo afetivo. Então, você falou, né, o rompimento por um divórcio. Então, tem o rompimento daquele vínculo. Não teve a morte de uma pessoa, mas tem a morte de uma relação, tem a morte de um vínculo. O rompimento por uma demissão ou por um sonho. Então é essa dor desse rompimento, porque quando você está conectado àquilo, àquela pessoa, àquele sonho, então tem muito uma projeção que muitas, né, no mundo, no universo do luto, a gente fala do mundo presumido, daquele sonho, daquele ideal. E daí aquilo não acontece mais. E quando você está vivendo aquela história, seja com uma pessoa, aquilo tudo mais, você é uma pessoa. E após esse rompimento, você tem que se transformar em uma outra pessoa. Você vai ter que lamber as feridas daquela dor e você vai ter que criar uma outra musculatura, uma nova forma de caminhar, uma nova forma de falar, uma nova forma de estar no mundo. Às vezes um rompimento, por exemplo, pela morte de alguém na família,
morreu o pai, o filho vai ter que assumir muitas vezes um papel, ou a esposa vai ter que assumir. Então também tem até uma nova configuração. E você tem que se adaptar, doendo, e você tem que aprender como é que eu vou construindo essa nova vida. Então por isso que normalmente, e pode acontecer, você vai ver que eu vou falar muito sempre, pode, normalmente, porque luto nada é concreto, porque ele é um processo muito individual, cada um vai viver da sua forma. Na morte de alguém na família, cada pessoa vai viver esse rompimento de uma forma, apesar de ser na mesma família, e cada filho, por exemplo, vai viver de uma forma. Então, acho que é legal ter esse contexto. E da mesma forma, os ideais. Entender sonhos e planos, quando eles não acontecem, muitas vezes a gente coloca no meio a falar, é uma frustração. Talvez essa aí, às vezes a gente, porque eu acho que a gente é muito mal educado para falar sobre morte, muito mal educado para falar sobre o luto. E talvez a gente só classifique como uma frustração. E a frustração por si só, muitas vezes tem até um julgamento, vem com uma carga de julgamento. E o luto tem uma tristeza, porque eu sonhei, eu planejei, eu já vivi aquele universo, aquilo tudo mais, e que não aconteceu. Então tem uma dor, tem uma tristeza. E com o tempo, a vida vai se reorganizando, eu vou me reorganizando, mas aquela dor ou aquele sentimento está presente. Pode ser que você esteja super feliz. Como eu até comentei, né? Você falou, trazendo você também como exemplo, como você falou. Mas aí tem um dia que você pode estar assistindo um filme, alguma coisa que você acha e fala assim, esse era o papel que eu queria fazer. E você pode apertar um botão em você, apertar um gatilho e você se emocionar e você sentir aquilo. Então, ou seja, o luto ele não tem prazo de validade. Você segue a vida, você vai se reorganizando com o tempo, mas é uma cicatriz que você vai ter. Então, muitas vezes as pessoas falam, né? Eu sinto dor na minha cicatriz porque eu já sei que vai chover. Então, você ter essa cicatriz é sua, faz parte da sua história. E, na verdade, também ajudou a construir quem você é hoje. Então, muitas vezes a gente olha para o luto só no sentido da dor, do negativo. Mas o luto também é um presente. Ele também te convida, te convoca a criar uma outra musculatura, uma nova atitude. Então, e não estou aqui fazendo nenhuma apologia à dor, nada. Mas no sentido de que também é isso, a gente se reconstrói. Eu acho que a natureza é muito maravilhosa. Tipo, a gente passa por isso, mas depois disso tem uma transformação, tem algo. Eu falo sempre assim, eu sinto que eu sou uma pessoa melhor por conta das perdas, das mortes que eu vivi. Eu gosto mais da minha versão hoje. Queria que as perdas, as mortes, os rompimentos acontecessem, não. Mas eu também agradeço por eles terem acontecido, pelo que eu me tornei. É muito bonito isso que você fala, porque traz uma visão também do o que fica de quem não está e o que fica com a perda, né? Porque quando a gente pensa no luto, a gente só pensa o que falta, o que foi, o que eu perdi. E aí, quando eu penso nos ideais, me vem uma coisa na cabeça de que eu assumir que é um luto e não uma frustração, é quase como se fosse eu perder duas vezes. Então, assim, eu perdi aquele emprego, eu perdi a chance de ter sido mãe, eu perdi aquele marido, e a gente traz a culpa pra gente, né? Sim. Porque eu não fui capaz. Então, a gente já traz pra gente quase que uma tatuagem de a culpa é minha, eu falhei nesse movimento, e por isso as coisas se perderam. Como é que a gente lida com a perda sem trazer essa conta pra gente? Não tem como. Na verdade, acho que assim, você é muito... Por quê? O luto, ele é cheio de muitos sentimentos, inclusive a culpa. Inclusive a culpa. Então não vamos falar que não tem... Não, inclusive a culpa. Mas é importante entender que faz parte do processo. O luto, ele é uma grande montanha-russa, com muitos sentimentos e emoções e confusão, às vezes na mesma frase. A gente é contraditório, às vezes numa frase curta você chega a ser totalmente contraditório, porque o luto é isso. Porque a gente está se reorganizando, a gente acabou de ser atropelado, então tudo dói, e tem uma questão cognitiva de entendimento mesmo, o que está acontecendo, o que eu vou ser, aquilo que eu queria ser não vai acontecer mais, e também emocional. Então é um período de se reorganizar. E também nessa parte cognitiva, a gente fica entendendo, é quase um mecanismo de assim, se eu achar a resposta, talvez isso mude. Se eu achar minha culpa, talvez eu consiga reverter. Então é quase uma estratégia que a gente faz para reverter aquela dor ou reverter aquela situação. Então a culpa faz parte. Como que a gente pode aliviar e se livrar da culpa e não ficar morando na culpa? Através da possibilidade de falar,
através da possibilidade de criar um repertório, de entender, falar, isso faz parte do processo. Essa culpa, deixa eu entender o que essa culpa está querendo me dizer também. E não só fugir dela, o que ela está querendo me dizer? O que eu posso aprender com isso? Então eu acho que assim, incluir, entender, nomear os sentimentos e também fazer os pedidos para as pessoas ao seu redor, uma rede de apoio, para que você possa ir lidando com os sentimentos, porque não existe mágica, como eles aparecem. Existe o processo de elaboração. A gente fala que o luto é uma jornada, tem um processo para elaborar. E quando eu entendo o que essa culpa está me dizendo, o que esta saudade está me dizendo, você acaba criando recursos para atravessar. Mas não tem como, tipo, tira. Não é prático. Não tem uma receita. E eu vejo que, né, quando tem a história desse filme, né, tudo que perdemos pelo caminho, quando eu penso as pessoas que a gente perde pelo caminho, então, como a gente lida com os finais de relação? Eu até escrevi perto de Finados um texto para Glamour, que era, às vezes eu preferia que você tivesse morrido. E essa coisa de que quando tem uma morte concreta, a história daquela pessoa acabou. Quando a história da pessoa continua sem você, isso é muito doído. E eu vejo que muitas vezes as pessoas também têm vergonha de estar sofrendo um período, de repente você fala, nossa, eu tô há mais tempo sofrendo do que eu fiquei junto com essa pessoa, como se a dor do luto tivesse que ser proporcional ao tempo da relação, e não é. Ou como se desse vergonha de pedir a rede de apoio, porque você fala assim, bom, eu posso pedir uma rede de apoio se eu perder um parente próximo. Agora, será que eu posso pedir uma rede de apoio se eu tô sentindo um luto de uma relação de 4 meses? A gente fica com vergonha, né? Por que é mais difícil e como é que a gente pode lidar com esse luto das pessoas que estão vivas? Que você vai ver elas fazendo coisas que elas fariam com você, com outras pessoas. Totalmente. Eu acho que tem a questão, que acho que é quase, a gente vem falando muito sobre isso, eu acho maravilhoso, que é a história da vulnerabilidade. É mostrar, sim, eu me abalo por isso, por uma relação que foi de 4 meses. Mas é o tamanho da importância que ela teve na minha vida. Os sonhos que ela me provocou, o que ela me fez acreditar. O sentimento que ela me trouxe no meu corpo, nos sonhos, o que eu planejei. A gente ficou 4 meses junto, mas na minha cabeça eu já tinha todas as viagens daqui 1 ano e meio programadas, eu já tinha um monte de coisa. Então você viveu aquilo, né? Ainda mais hoje que a gente vive esse não saber o que é virtual e real e tudo isso, então a gente acaba vivendo. Então eu acho que o grande desafio é vulnerabilidade mesmo, de ter coragem. Quem são as pessoas próximas que eu posso falar sobre isso? Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente ouvindo agora falando, puta, é verdade, eu sinto isso. Mas então você tem várias pessoas sentindo isso, então todas sozinhas. Então por que a gente não começa a abrir essas conversas e criar uma rede íntima para poder falar sobre isso? Então eu acho que é ter coragem de abrir e falar. Você dá um nome porque eu estou sentindo. Então agora eu entendi que é uma jornada, que ela tem isso, que ela é confusa, que ela tem esse momento, que como a teoria do luto e o processo, fala-se hoje bastante sobre o modelo dual do luto. Então que ele volta para um dia de muito sofrimento, então é o dia que eu vou assistir um filme, vou ficar chorando, e vou comer chocolate, e vou entrar na fossa, que a gente fala, né? Se fala entrar na fossa ainda, sim, né? eu falo. Então, vamos defender A estar fossa. na fossa. De estar na fossa, de estar sofrendo, e depois eu vou para construir sonhos e planos de uma nova viagem. E daí eu volto para a dor. Então o luto, ele vai nesse processo pendular. Então se eu estou só estacionado na dor por muito tempo, daí eu preciso olhar para isso. Mas se eu estou indo para lá e para cá, é o processo de restauração, é o processo de eu vou me encontrando nessa nova vida sem aquele sonho. Porque eu sinto que às vezes é até difícil a gente ir para a vida, porque é como se você estivesse traindo a pessoa, né? Acho que quando morreu é muito difícil, e quando o casamento, o namoro terminou e não foi você quem quis, é como se a página estivesse virando e tem um lado seu que não quer. Sim. Porque será que aí eu tô desistindo da minha esperança? E aí a gente fica ou na melancolia, ou no ressentimento, num estado de quase elaboração, mas não elaboração. Eu acho que tem um ponto super importante aí que você está trazendo, que é o seguinte: a dor me mantém conectado àquela pessoa. Então, mesmo que eu esteja sofrendo, não tem nada, mas eu estou pensando, eu estou conectado. Então, é até uma forma, quase um artifício que a gente faz para se manter conectado. E quando eu tenho coragem, eu estou preparado de nomear, acabou. Pode ser até, eu vivi uma relação há pouco tempo e que chegou um momento que eu falei, eu preciso nomear que acabou.
Não, mas ainda, não, acabou, esta temporada acabou. Eu comecei a pensar sobre temporadas. Sim. Tipo assim, essa temporada acabou. Eu não sei se vai ter uma outra temporada ou não, mas eu preciso nomear que acabou para eu entrar na dor, eu entrar no sofrimento do fim e depois se começar, vai começar de um outro lugar. Não é uma sequência, tem uma história, mas é um novo começo. Então a gente precisa também ter coragem de nomear fins. E nomear o fim não quer dizer que não exista um recomeço. Mas você fechou, elaborou, acabou aquela temporada, a gente não sabe como é que o streaming vai lançar de novo ou não. E você vai crescendo e aprendendo e caminhando a partir disso. Mas acho que são duas coisas. Eu acho que nomear fins é importante, entender, falar o que vem. E às vezes é um fim curto, mas acabou agora. Essa história acabou e daí vamos ver como ela começa. Então eu acho que daí ela abre a porta para eu entrar na dor, porque senão a gente fica meio nesse limbo. Acabou, mas não acabou. E o apego, porque também tem muito isso, né? O apego à pessoa, o apego à história. O quanto que eu estou disposto a abrir mão dessa história. Quanto que eu estou disposto a entrar na dor, entrar no sofrimento e de falar. Porque também é uma grande fantasia, né? Eu não estou, mas eu acho que eu estou com a pessoa, estou com a dor. Então é isso, acho que é um convite para... Deixa eu entrar aqui nessa dor. Você acha que está mais difícil a gente nomear o fim e o acabou? Porque parece que tá mais difícil fazer novos vínculos. Eu fico pensando, sabe aquela coisa bem de vó, assim, na minha época a geladeira durava 30 anos, então tem um lugar de eu vou viver um vazio, mas de alguma forma eu vou reconstruir outros vínculos que vão me fazer sentir seguro. E hoje a gente vive até nesses tempos da epidemia da solidão, onde você se sente pouco conectado aos amigos, à sua família de origem, onde as pessoas estão mais cínicas e mais céticas em relação ao amor. Então, talvez eu fique sem nomear esse fim, porque eu tenha medo que não haja nada depois. Sabe, que eu imagino, é como se fosse ser ateu. Sim. Em relação ao amor. Morreu, acabou. E eu não vou conseguir me reconstruir. Você sente isso? Eu acho que sim, mas eu acho que tem a ver muito que a gente não está conseguindo também nem nomear os começos. Acho que está tudo borrado. Porque também tem um medo de declarar o início de algo, então já tem um blur ali, um borrado. Começou o que não sei ainda, a gente está ficando, a gente está... Então já se tem uma dificuldade no meio ao começo, então por que não vai ter no fim? Porque também tem o durante. Eu acho que a gente está vivendo um período de dificuldade de nomear todo o processo. Porque antigamente, um tempo atrás, tinham coisas mais concretas. Então se você tem assim, começamos a namorar, tem um namoro, tem um casamento... Daí são coisas mais concretas que têm um contorno, tem uma estrutura de começo, meio e fim. E muitas relações não têm contorno que a gente vive. Nossa, é muito angustiante. Não é? E muitas vezes são várias relações paralelas. E eu acho que, inclusive, acho que muitas coisas eu mesmo vivi, eu acho que muita gente aí, questões políticas e tudo mais, de rompimentos de amizade. Eu vivi lutos muito importantes de rompimentos de amizade, que são vínculos de amor. São vínculos, então, de você se decepcionar com aquela pessoa e tudo mais. Então, daí tem um rompimento concreto. Então, eu acho que é isso, assim, acho que se tem um contorno, uma delimitação do que então talvez seja mais fácil entender que tem um fim. Mas se não teve um contorno claro, é um borrão quando começou o que a gente está vivendo, a gente não tem elemento suficiente para nomear se terminou ou não, né? E aí talvez a gente tenha que fazer Sim. Esse ritual, né? Porque eu percebo, tem muitas histórias que ficam em suspensão. E aí a gente deixa, eu brinco que são os amores de reticências. Sim. Que a vida desencontrou, mas que pode ser que um dia volte, ou que faltou a tal conversa final. E aí a gente fica... Eu acho que é quase com essa sensação de gente que tem parente desaparecido, que deve ser a coisa mais angustiante, que assim, você não tem um corpo para velar. E talvez, como parte desses finais de relação amorosa, a gente tenha que fazer o nosso próprio velório e o nosso ritual. Como é que você indicaria para as pessoas fazerem ritualizações de finais mesmo, de histórias amorosas? Eu acho que é um pouco disso que eu falei, né? No sentido de declarar que acabou. Às vezes para você. Então, ter coragem, porque é isso, né? Quando eu declaro, eu tenho que ter coragem de começar a abrir mão daquele vínculo de dor, que é isso. A dor me conecta àquela pessoa, ou a saudade, ou a história, ou o sonho que segue me conectando. E eu vou usar muitas aspas,
Uma vantagem da morte concreta é assim, morreu. Não tem nada mais que eu possa fazer. Por mais que no começo eu vá visitar o meu processo cognitivo, eu vou tentar falar, mas se eu tivesse feito isso, porque daí isso é um modelo de tentar, porque se eu achar a resposta, talvez ele volte a viver. Então é um processo muito louco, mas que a gente passa por isso. Mas é concreto, a pessoa realmente morreu. Por isso que é tão difícil, por exemplo, quando tem um filho desaparecido, ou tem a morte por um acidente, ou alguma tragédia que a pessoa não vê o corpo. Então essa é a importância do ritual. Eu vou num velório, eu vejo o corpo, por mais desafiador, por mais terrível e tudo mais, mas eu começo a concretizar. Ali tem vários símbolos, vários sinais, onde aquilo realmente acabou. Quando acontece um rompimento dessa forma, não existem sinais, não existem símbolos, não existe uma cerimônia, um ritual que concretiza. Não existe um documento que a gente assina para nomear que aquilo acabou. Ela acabou. E às vezes é um ghosting. Exatamente. Né? Às vezes é... Então daí cabe a nós, a pessoa que está vivendo aquilo, ter coragem ou ter a iniciativa de falar assim, eu preciso romper. Eu preciso colocar um ponto final. E daí tem várias formas. Uma desde chamar uma pessoa e falar assim, eu preciso falar para alguém que acabou. Eu preciso que seja a minha testemunha que eu estou falando que isso aqui acabou. Se for acontecer alguma coisa, mas assim, o que está no meu controle dessa situação é colocar o ponto final. Porque ele está meio reticências, eu vou ter que trocar esse sinal. Eu vou falar que acabou. Eu vou sofrer, mas eu preciso... Então, um ritual eu preciso de uma testemunha para fazer isso. Ou eu preciso escrever sobre isso. Eu preciso colocar o ponto final, hoje, dia tanto de dezembro, tá? Acabou. Eu nomeio o fim. E eu faço um ritual. Ou eu vou ficar muito louco. Eu vou falar, hoje eu vou para a vida, eu vou celebrar porque acabou. Mas acho que é nomear, mas eu acho que quando eu chego à conclusão que hoje eu estou colocando, eu assumo o protagonismo. Porque as outras coisas, então tem um atestado de óbito, tem um certificado de... como é que chama? Um certificado de divórcio, esqueci o documento. Esse documento. Tem um documento, eu vou no cartório, tem o mundo, a estrutura formal nos ajuda a materializar esse rompimento. E muitos rompimentos hoje em dia não tem uma materialização. Então, acho que é isso. Então, daí, já que não tem, o que eu construo? E daí, obviamente, tem a ver com olhar para si mesmo. O que para mim é importante? Acho que é mais deixar do que dar a receita do bolo aqui, é falar, é importante. O que para você vai fazer sentido? É fazer uma viagem? É escrever uma carta? É chamar um amigo? É celebrar? É chorar o final de semana inteiro e tomar sorvete e comer chocolate? Qual é o que você vai colocar para simbolizar e concretizar isso? Ou às vezes é chamar para uma conversa. Eu preciso ter essa conversa. Eu preciso colocar um ponto final. Então, acho que é olhar para si e falar o que eu preciso de recurso para assumir o protagonismo desse processo aqui. E te ouvindo falar, eu fico pensando que acho que um grande desafio é a gente entender que elaborar não é esquecer, né? É ressignificar. Porque acho que uma das coisas que paralisa no amor também é, mas eu lembrei da pessoa, mas eu ainda penso, eu tenho saudades. Porque a gente tem a ilusão de que a hora que eu passar por todo o luto, de novo, como se tivesse um processo de começo, meio e fim, aí essa pessoa eu posso cruzar na rua, não vou estar nem aí, o celular vai me mostrar a foto daquela nossa viagem incrível e não vai mexer comigo. Uhum. E quanto mais a gente nega que vão ter reminiscências dessa pessoa na gente, mais difícil é passar pelo luto. Uhum. Como é que a gente pode ressignificar as relações com quem não está mais lá? Eu acho que sempre quando a gente fala sobre ressignificar, eu preciso primeiro significar. Então, reconhecer foi muito importante. Me machucou. Colocar a dimensão do que é. Então, eu dou um significado e entender que o ressignificar, ele é um processo. Ele acontece. E eu não tenho total controle. Então, primeiro assumir também o luto da nossa absoluto não controle da vida. Maravilhoso. Então, é a primeira coisa. A gente não tem o controle. Então, agora eu vou... Não, é um processo. Mas hoje mesmo a gente estava trabalhando num conteúdo para o infinito e falando justamente assim, vai ter um momento que a saudade vai te trazer um sorriso no rosto e não uma lágrima. Que é isso. E é uma mágica. Tem um momento que daí você vai encontrar com a pessoa e você vai falar assim, que delícia te encontrar. Porque foi importante. Então, assim, eu tenho histórias de amor da minha vida que eu olho e falo, que legal que a gente viveu isso. E eu encontro com a pessoa e celebro aquele encontro. E não tem mais uma dor ou um desconforto, mas isso é o tempo, é um processo. Então, quanto mais eu fizer o meu papel, que é de autocuidado mesmo, disso que a gente acabou de falar, de declarar o fim,
de entrar na dor e tudo mais, eu estou fazendo o meu papel, mas daí vai a vida se organizando até que você esteja pronto. Então vai ter um momento que vai aparecer uma lembrança e que você vai sorrir, vai falar, putz, que legal que a gente viveu isso. Mas vai ter um momento que ainda vai dar. E vai ter um outro momento que você já sorriu várias vezes e você olha e fala, puta, que saudade, eu queria isso de novo. E depois você fala, não, eu estava confuso, não quero não. Aquela história já não funcionaria mais. Ela funcionou há 10 anos atrás. Pode ser com quem eu me tornei hoje, aquela relação já não funcione mais. Então também tem essa confusão, né? Porque tem, acho que no amor, nas histórias e tudo mais, a gente idealiza muito. Ou quando você encontra ela por acaso no supermercado, você volta aquilo tudo, mas daí você olha e fala, não, eu já não sou mais aquela pessoa. Se a gente voltar, a gente não vai saber dançar de novo mais como a gente dançava. Mudar os passos. E é um desafio gigante porque faz a gente se confrontar com o vazio, né? Porque às Sim. vezes eu sinto que a gente carrega essas histórias para não lidar com... Hoje não tem ninguém, Isso. né? Hoje deitei aqui na minha cama, nem se eu tiver bêbada não vai ter quem eu mandar mensagem de madrugada para vir aqui me visitar. E aí a gente vai usando a dor, a saudade ou até o rancor como companhia. Eu vejo muita gente presa a isso, ou no lugar do rancor, ou no lugar da vítima, e assim, a viúva da pessoa viva, a mulher traída, sabe? A pessoa que pega esse estigma. Tem uma amiga da minha tia, que eu conheço, que já separou há 35 anos, foi traída, e depois ela já casou com outra pessoa, mas ela conta a narrativa dela como a mulher traída, que foi traída em 87. Como é que a gente faz para entender que a gente também pode... deixar o espaço vazio e sair desse papel, assim, sim, fui traída, doeu, tenho raiva, até a raiva mesmo é uma coisa que eu acho que nós mulheres nos autorizamos pouco a ter e que faz parte do processo, né? Faz A gente muito. melancoliza. Como sair desse lugar e ter coragem de deixar um espaço vazio mesmo? Eu acho que eu gosto de pensar muito em zona de conforto, o conceito de zona de conforto, né? Porque zona de conforto é um lugar onde eu estou bem, onde eu estou confortável. Mas tem uma outra forma de olhar para a zona de conforto, essa zona de conforto está me servindo? Então, tem várias zonas de conforto que me servem. Tipo, a gente acordar, o hábito de escovar os dentes pela manhã é uma zona de conforto e que me faz bem, segue me servindo. Mas sempre a gente voltar e revisitar as relações, os hábitos, o lugar onde você está morando é uma zona de conforto, mas está me servindo? Esse trabalho é uma zona de conforto que me traz um salário, me traz um monte de benefícios, mas talvez esteja me impedindo de eu ser mais feliz, ou de realizar um sonho, ou de eu transgredir, seja lá o que for. Então, acho que é o olhar para a zona de conforto. Então, no caso da sua tia, na verdade, assim, é uma zona de conforto para ela estar pegada a essa narrativa. Porque quando ela fala sobre isso, ela está... É uma forma dela de se colocar de vítima, dela tá pedindo por um olhar compassivo, de um monte de coisa. Então, essa zona de conforto, ela tá viciada nessa zona de conforto. Talvez é ter coragem de falar, será que eu tenho coragem de abrir mão disso? Ou ela tá tão na zona de conforto que ela nem se dá conta que ela segue falando sobre isso. Talvez um dia, se você conseguir mostrar para ela, fala assim, você tá vendo o quanto que isso se repete? Talvez ela fala... vivo falando, sabe aquele hábito que eu tenho que eu não consigo? Então eu acho que é um pouco desse processo, assim, essa zona de conforto me serve ou está na hora de eu abrir mão e caminhar para uma próxima casa, para um próximo discurso, uma próxima narrativa? Para mim foi muito, a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos, então eu tenho muito mais a lembrança da ausência dela do que da presença. E aí foram anos de análise para entender que no fim eu estava me vinculando pela dor, porque era quase como que se toda vez que eu sofria por algo, eu tivesse conectada a ela, porque a minha conexão ali com ela era o sofrer. E aí eu tive que ressignificar isso e pensar que a continuação da minha vida é ela e que os meus momentos bons também são formas de conectar com aquela pessoa. Total. De encontrar outros pontos, né? Não é deixar a pessoa ir embora, porque eu vejo que às vezes a gente tem medo disso, não vai sobrar nada, né? E muitas vezes daí o vínculo com a dor, do sofrimento, é por esse medo. Se eu deixar de sofrer, o que sobra? Mas é essa coragem, é o trapezista, da coragem de largar de uma argola para colocar para pular para outra. Dela faz parte disso, assim. Não, a minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos, então ela morreu, imagino que sua mãe morreu muito jovem. 33. Então, assim, 33 anos. Então, assim, uma forma de eu celebrar a vida da minha mãe, eu viver a melhor vida possível.
É a forma de eu honrar a vida dela. O que ela não teve, eu estou tendo em abundância. Então, então, isso é uma narrativa que a gente constrói de falar. É uma forma de eu olhar para isso. Então, pode ser a mesma coisa vista de uma outra forma. Então, eu acho que como é que eu celebro a vida dela? Então, não é ignorar. Você já sofreu, você já viveu. Como é que eu trago agora também uma forma de celebrar? Como é que eu não só associo essa história que eu tive com a mãe, com a sua mãe, só pela dor? Como é que eu também associo essa história que eu tive com ela para a celebração da vida? Acho que é a narrativa, né? Eu fiz até um vídeo agora pro fim do ano pro YouTube do Amores Possíveis, que é o que fica de quem não fica. Uhum. Porque eu sinto que a gente só pensa isso, né? Putz, eu perdi, essa história não virou um namoro. E assim, e quais foram as coisas que ficaram e que foram lindas? A viagem que você fez com a pessoa, foi voltar a se apaixonar e ter frio na barriga. Sei lá, sua capacidade de mudar sua agenda e abrir espaço para alguém. É um apelidinho fofo que você não tinha faz tempo. É também poder ter um altar. Acho que a gente também tem que poder criar um nosso altar simbólico das coisas bonitas, né? Eu concordo, eu acho que são presentes que a vida vai dando. E assim, acho que tem uma coisa que é importante que a gente está vivendo, assim, agora ampliando esse olhar, a gente está vivendo muito mais tempo. Então, assim, a gente está falando muito sobre longevidade. Então, a gente vai viver 80, 90, 100 anos, né? Então, 100 e tantos anos. A gente vai viver muito mais tempo. E num momento onde é permitido os rompimentos. Então, assim, então os nossos avós, então muitas pessoas viveram infelizes, mas não podiam se separar. Então, eu acho que assim, nós vamos viver muitas vidas dentro dessa nossa vida. Então, tem muitos rompimentos, por exemplo, de como eu vou atuar no mundo. Então, antes as pessoas entravam num trabalho e viviam a vida inteira até se aposentar. A gente não fala mais sobre se aposentar. Então, assim, e dentro disso a gente vai se recriando. Então, são muitas mortes e muitas... Eu acho que ao mesmo tempo que tem muita morte, tem muita coisa que nasce. Então, assim, e para nascer tem que morrer. Então, tem uma celebração também. E em nenhum momento eu estou falando para colocar debaixo do tapete e minimizar as dores da morte, mas também olhar que existe isso, que existe o nascimento. Eu adoro olhar para a natureza e ver tudo isso. Então, assim, na pandemia eu fiquei 3 anos morando no meio do mato. Eu fui para São Francisco Xavier, no meio. E olhar a natureza. E aqui no Brasil a gente não tem tanta essa percepção, né, de mudança de estação como em outros países e tudo mais. Mas quando você está muito inserido na natureza, você começa a perceber isso. Então precisa encerrar aquilo para começar o outro. Então honrar o fim para celebrar a beleza. Então a gente tem que entender que a gente vai viver, esse é o presente também. Porque nos deram agora, a gente é a primeira geração que está vivendo, né, uma das primeiras gerações, que está vivendo esse bônus, geração como um todo, dessa possibilidade de viver mais 40, 50 anos. Então quer dizer que uma relação que durou 5 anos, ela não deu certo? Ou será que deu certo de viver... Eu gosto muito da ideia assim, de como que é honrar essa vida que é me dada. Honrar esses anos que me deram de presente. E eu acho que é viver isso tudo de verdade, com tudo que ele vem. As dores, a solidão, a celebração, o amor, a alegria, tudo junto. E como que eu incluo tudo? Não dá para fugir. É lindo isso, é um desafio, mas é muito bonito, né? Eu ouvi você falando, acho que em um dos seus podcasts, sobre a importância das narrativas no processo de luto. Que as narrativas ajudam a gente a processar. E eu vejo que muitas vezes a gente está preso numa única narrativa, né? Como exercitar narrativas e como elas ajudam a gente no processo do luto. Eu acho que tem um especialista em luto americano, Bob Niemeyer, ele fala muito sobre isso, sobre narrativas. E ele, na morte mesmo, né, concreta, ele propõe muito o exercício de escrita, de escrever cartas mesmo. E ele dá até algumas sugestões para você, tipo assim, mas se a pessoa morreu, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Como é que eu vou falar? E ele propõe essa escrita de cartas. E ele até sugere, por exemplo, alguns inícios, assim. O que eu gostaria muito que você soubesse é que... O que eu gostaria que... O que eu sinto hoje é... O que mais me dói é... Alguns inícios do que eu falaria. Então isso ajuda a mudar a narrativa. Porque conforme eu vou colocando para fora, seja falando, seja escrevendo, eu vou me descobrindo, eu vou descobrindo os sentimentos. Sabe aquela coisa que você começa a escrever? E de repente vão vindo coisas que você nem sabia que você pensava, ou que você tinha clareza. Então você vai trazendo luz para aquilo tudo. Então é uma forma de você
praticar essa narrativa. Então, conforme você vai colocando, ela vai se ampliando. Uma outra forma é emprestar a narrativa. Eu estava falando para você, né, que agora esse ano a gente fez uma viagem para o México para entender como é a cultura do México vive a morte, que é completamente diferente do que a gente vive aqui. Então a gente vai lá, eu emprestei a lente do mexicano, como eles vivem, e daí eu me organizo falando, nossa, tem uma outra possibilidade de viver isso. Não é só do jeito que eu fui criado, desta forma, tem uma outra possibilidade. Então eu vou ali, pego aquele outro ingrediente e coloco na minha receita. E daí ele já começa a dar uma forma. E daí agora a gente está planejando uma outra cultura, uma outra viagem. Então eu acho que também é se abrir para outras histórias. Conversar com outras pessoas que estão vindo. Porque não existe nunca uma única verdade. Existe o que eu estou vivendo. E daí você fala, nossa, aquela pessoa... Eu acho que no luto concreto, assim, quer dizer, né, o luto que a pessoa, por exemplo, um grupo de mães que perderam os filhos. Então elas vão para um grupo de apoio. Tá? Então vamos usar esse exemplo. Elas estão ali. E as mães que estão ali... Então, quando eu começo a observar a narrativa, primeiro ela autoriza aquilo da raiva. Daí fala, tem outras pessoas sentindo raiva, então tá bom, então eu sou normal. Então, começa a normalizar, naturalizar aquilo, ajuda eu a ter coragem de falar sobre isso. Então, ou seja, quando eu ouço a narrativa, eu ouço outras pessoas falando, isso acaba naturalizando. Ou eu entendo aquela pessoa e falo assim, nossa, eu já estive lá, olha como eu evoluí. Ó, quantos passos eu caminhei, mas se eu não tenho esse referencial, eu não consigo ver essa narrativa. Então ela inclui e fala, sabe que eu estou melhor? Ela não tinha isso na narrativa dela. Sabe que hoje eu vi uma pessoa falando, eu vi que eu estava naquele lugar, eu já evolui muito. Outra narrativa, hoje eu vi o depoimento de uma pessoa e eu entendi que eu posso chegar lá. Que vai melhorar, eu vou conseguir caminhar e eu vou chegar lá. Então também ouvindo outras narrativas, tendo outras trocas, eu começo a me observar e começo a ter outros parâmetros para eu ir construindo a minha narrativa. Porque assim, antes de ir para esse grupo, usando esse exemplo, eu não tinha isso na minha fala. Eu posso chegar lá, eu tenho uma possibilidade de caminho. Ou, nossa, o quanto eu já caminhei. Entendeu? É uma troca, é um outro olhar, é um filme que eu assisto. E depois eu consigo falar. Isso traz mais elementos para o meu repertório para essa narrativa. E daí isso vai se organizando na minha cabeça. E acho que a gente poder ter uma humanidade e vulnerabilidade compartilhada, né? Sim. Porque eu faço grupos de acompanhamento emocional com os meus alunos e uma das coisas que eu vejo que é mais bonita é você entender que a pessoa tem coisas lindas na vida e também perdas, e também limitações, e também lutos. Uhum. Porque, em geral, eu sinto que a gente já chega nos lugares como... Eu sou a pessoa que perdeu o emprego, ou eu fui traída 3 vezes, carregando esses lutos e quase que querendo compensar ou sentindo que a gente tá na cota daqueles amigos, daquele trabalho, porque eu perdi muita coisa e é melhor eu esconder tudo que eu perdi para eles não acharem que eu valho menos. Falar sobre naturalizar essas perdas do tipo, nossa, queria ter... Outro dia eu ouvi um podcast de uma menina e eu achei tão maravilhoso que ela falou que ela faliu. Sei. E ela tinha uma empresa que eu achava mega bem-sucedida e ela falou, putz, tentei muito, não sei o quê, fali, foi assim, foi péssimo, agora tô me reconstruindo. É bom a gente ouvir histórias de derrotas, porque isso faz a gente entender que isso não é algo incapacitante, né? E é um jeito de compartilhar esse luto. Eu acho que daí é uma forma também de criar conexão, pertencimento. Então eu não sou a única pessoa que vai falir ou que faliu? Então quando alguém com uma voz importante admite isso, ela também autoriza, e também entre aspas, né? Ninguém tem essa autorização, mas ela autoriza alguém a falar, eu ouvi um podcast e ela falou isso, eu também fali, ou eu também. Então eu acho que é importante, quando você ouve, quando você está ouvindo essas outras narrativas, elas te dão permissão e elas te trazem pertencimento. E numa conversa com uma outra pessoa que tem coragem, você se conecta nessa dor e nesse desafio, cria-se um processo de intimidade muito rápido. Então, às vezes, quando a gente entra no espaço de ter conversas vulneráveis, é incrível como em 10 minutos, 5 minutos, existe uma intimidade, uma conexão muito rápida. É muito rápido das pessoas estarem se conectadas e sentindo um conforto, uma segurança para falar sobre isso. Então, eu acho que é super importante nomear, não nesse lugar da vítima, não, mas no lugar de, é o que está acontecendo. Isso dói. Ou assim,
Hoje está doendo muito. Então hoje eu estou dessa forma, eu preciso de ajuda, então, mas não, que nem que tem alguns lugares que a gente falou sobre, daí virou uma zona de conforto, de essa carteirada que eu vou dar sempre. Sim. Eu vou me apegar, isso virou a minha identidade. Então daí isso é uma coisa de olhar, tipo, se essa é a sua identidade ou é algo que aconteceu na sua vida. Eu acho que tem esse lugar de separação, né? Sim. Eu estou passando por isso, eu passei por isso, eu não sou isso. Então, acho que é essa organização aí que precisa ser feita. É que a gente tem a coragem de seguir amando, né? Total. Eu te ouvi muito falar sobre musculatura emocional. Sim. E aí eu queria te perguntar como a gente desenvolve a musculatura emocional sem transformar ela numa armadura emocional. Porque acho que tem muito a ver com essa fala de agora, né? Uhum. Que como o músculo... Como a gente não fica aquele halterofilista que é todo atrofiado. E você fala, cheio de músculo, mas com pouca capacidade de... Que lindo. Nunca tinha pensado sobre isso. Eu acho incrível o que você está trazendo, mas eu acho que essa musculatura, se a gente está trabalhando bem essa musculatura emocional, ela inclusive, ela vem para um convite de... O que é musculatura emocional? De trabalhar a vulnerabilidade. Então é muito mais a musculatura emocional, não da proteção, e sim de... Se eu estou trabalhando a musculatura, de eu me mostrar vulnerável, de eu pedir ajuda, de eu buscar essa rede de apoio, mas com agora essa consciência que você acabou de trazer de que essa musculatura emocional não vire um músculo forte que nada entre. Na verdade, acho que é um trabalho muito mais dessa musculatura relacionada a um pilates, a um alongamento que vai te trazer força, mais com flexibilidade do que só um aparelho de musculação para te ter. Então não é se tornar um halterofilista emocional, sim, mas sim um ginasta, sim, com muita força. Agora me veio a imagem do grupo Corpo, o Deborah Coker, que você vê aqueles bailarinos que são fortes e que tem uma beleza, que tem uma flexibilidade enorme. Acho que é mais por esse caminho. E outro dia eu estava pensando sobre esse nome, né, da musculatura, que assim, é uma academia, mas é uma academia, tanto quando eu trago para academia no conceito intelectual, que eu preciso de recurso, repertório, que é o que a gente faz no Infinito, de oferecer muito repertório. Então, o que a gente está fazendo aqui é criando repertório para as pessoas, que elas falam, é luto e tudo mais. Isso é uma academia de repertório, então isso acho que ajuda nesse fortalecimento, e a academia da prática, de ter coragem de falar sobre, ter coragem de se emocionar, ter coragem de pedir ajuda. Então, acho que nesses dois caminhos ela transita. E você falou que o luto é um processo, né, que ele não acaba e que tem cicatrizes que vão ser sempre nossas. Uhum. Como a gente cuida dessas cicatrizes ao longo da vida, sem querer sarar, tipo, pronto, passou, não vai nem dar para mais ver nada? Uhum. Eu acho que não é aceitar que é uma cicatriz. Ela tá ali, ela tá presente. Pode ser que você faça uma tatuagem em cima daquela cicatriz, ou seja, é uma história que eu vou contar a partir disso. Você faça uma tatuagem, mas por trás dela, por mais que o mundo não veja, você sabe que você fez uma tatuagem em cima de uma cicatriz para tapá-la. Então você vai saber. O mundo pode ser que não veja, mas você vai saber. E pode ser que é uma cicatriz linda, que é um risquinho. Então, bem, eu não quero trazer aqui que todos os rompimentos e todos os vão doer sempre absurdamente. Não, é um risquinho. Faz parte. Ele já está lá, resolveu. A gente está falando sobre, obviamente, coisas importantes. Então, são as marcas que a vida vai deixando. Então, tem algumas que você vai assumir, ela gigante no meio do seu peito e vai falar, ela faz parte, eu não tenho como esconder. E tem outras que eu vou fazer uma tatuagem, uma flor em cima, um passarinho, seja lá o que for, que eu vou dar um novo significado, vou dar uma nova narrativa. Mas você sabe que o ponto de partida, você sabe de onde veio. Lindo. Muito, muito obrigada, Tom. Eu que agradeço, que conversa gostosa, delícia. Obrigado pelas perguntas, me colocaram em outros lugares assim que eu não tinha pensado, adorei. Que a gente tenha coragem de acolher nossas cicatrizes, criar novas narrativas e seguir amando. Seguir amando, exatamente. Muito obrigado. Obrigada a você.